Eu achei esse tema muito interessante. A igreja tem dono, deveria ser uma coisa assim, deveria ser uma coisa muito óbvia para nós, todos nós. E certamente como é. Mas o que eu percebo é que nem todo mundo tem essa compreensão de que realmente a igreja tem um cabeça, tem um dono. E mesmo aqueles que sabem, será que nós realmente saberíamos explicar o porquê ele é dono? Deixa eu limpar aqui o meu olho que a lágrima desceu, tá bom? Será que nós saberíamos explicar o porquê ele é dono? Quando estava sentado ali, Deus colocou uma frase no meu coração. E eu queria que você ouvisse, porque Deus pode ministrar ao seu coração através dessa frase. Tá? Não se lamente pela falta do pai biológico que você não teve. Então, se você tem sentimento de orfandade nessa manhã, não se lamente pela falta do pai biológico que você não teve. Mas seja grato pelo pai adotivo que Deus te deu. Eita! Guarde no seu coração. Guarde no seu coração. Bom, para nós entendermos se realmente, ou Jesus sendo o dono da igreja, vou fazer um acordo aqui com vocês, tá? Nós precisamos compreender o fundamento teológico, o porquê realmente Jesus é o dono da igreja. Então, eu vou fazer assim, eu vou dar um fundamento teológico para vocês, tá? Eu vou dar um fundamento teológico, aí depois eu vou pregar. Pode ser assim? Fazer um acordo aqui, né? Porque talvez eu fale uns 20 minutinhos sobre o fundamento teológico, e depois aí eu vou pregar. A igreja tem dono. Por quê? Porque ele cria, porque ele comprou e porque ele cuida. 3 pontinhos, não é? Ele é dono por quê? Porque ele cria. Segundo, porque ele compra. Terceiro, porque ele cuida. Agora, o porquê o fundamento teológico? Porque se você entender o fundamento teológico do que Jesus veio fazer na terra, você vai amar o Deus da Bíblia mais ainda. Amém? Você vai amá-lo mais e mais. Certamente. Por quê? Porque nós vamos entender a nossa condição de orfandade, como mencionei, a nossa condição de perdição, e aí o amor desse Deus vai estar muito estampado diante de nós. E aí a gente vai entender quão pequenos somos e quão grande Ele é. Quão pecadores nós somos e quão santo Ele é. Quão injustos nós somos e quão justo Ele é. Então essa é a razão pela qual eu quero dar um fundamento teológico para essa mensagem. E o primeiro fundamento é o amor de Deus. Em João 3,16 diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então veja que esse Deus é um Deus que ama, é um Deus de amor. Eu não sei quantos de vocês já assistiram o Alto da Compadecida, né? O pastor está meio desviado falando do Alto da Compadecida, né? Tem o 2 agora, mas eu passo na minha aula de missões. E tem um outro livreto que chama-se O Evangelho 3D. O Evangelho 3D fala das 3 culturas globais. As 3 culturas globais. A primeira é a cultura da honra e desonra. A cultura da honra e desonra, ela existe aqui no Brasil, mas ela é muito forte na Ásia. Por exemplo, por que é que tantos asiáticos, japoneses e coreanos, quando eles não conseguem honrar os planos da família, eles se suicidam? Não é porque ele envergonhou a família,
mas é porque ele entende que ele é uma vergonha. E qual o jeito de redimir essa vergonha? Tirando a vida. Então, quando a gente fala, por exemplo, a cultura da inocência culpa ou culpa a inocência. Você passou no sinal vermelho, na cultura ocidental é assim, não é? Ela é mais forte. Você passa no sinal vermelho, o que é que vem? Você vem uma infração, você cometeu uma infração. Como que você se declara inocente? Vem os pontinhos na carteira e você paga a multa. Culpa, inocência. Certo? Lembra do Zaqueu da Bíblia? Zaqueu não tinha roubado, enganado um monte de gente, não trapaceou? Não foi? Então, o que foi que ele falou? Se eu roubei alguém, se eu enganei alguém, eu devolvo. Ou seja, essa é a cultura da culpa e da inocência. A cultura da honra e vergonha você vê muito clara no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, na parábola do filho pródigo. As pessoas pensam que o pai, porque está olhando o horizonte e esperando o filho vir, as pessoas pensam assim que é simplesmente porque o pai é amoroso. O pai é amoroso, sim. Mas a grande sacada ali do texto, dentro do seu contexto cultural da época, é que, se você perceber, o filho desonrou o pai na frente de toda a comunidade. E se a comunidade, o povo da cidade, o encontra no meio do caminho, enquanto ele está voltando, ele ia tomar uma corça. Ele ia tomar um couro. Ele podia até ser morto, por quê? Porque ele envergonhou a família. Porque ele envergonhou o pai. E sabe o que é que o pai faz para redimir a vergonha do filho? Vocês lembram o que é que ele faz? Manda matar um boi gordo, parecia brasileiro, né? Mata o boi e faz o churrasco. Para quê? Para aquele filho que envergonhou a família, ele seja reinserido na cultura e que a vergonha seja redimida. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, isso é interessante. Por quê? Porque quando você assiste o Alto da Compadecida, há a cultura do medo, da manipulação de uma divindade que exerce uma influência sobre a terra, não é? E que as pessoas têm medo e aí oferecem as suas oferendas, os seus rituais, para apaziguar, para acalmar a ira desse Deus. O contexto bíblico aqui é totalmente diferente. Não é porque nós caminhávamos ou estávamos debaixo de um julgamento eterno que nós oferecemos um sacrifício para acalmar o coração de um Deus irado. A Bíblia faz o inverso. A Bíblia diz que é o próprio Deus que ama essa humanidade que está debaixo do juízo. Olha que coisa fantástica, não é? É por isso que eu digo, se você entender o contexto, você vai compreender de maneira muito mais profunda porque a igreja tem dono, porque você tem dono. Então é o próprio Deus que nos ama voluntariamente, a ponto de enviar o seu único filho. Não somos nós que fazemos um sacrifício para acalmá-lo, para apaziguá-lo. Não é o dízimo, não é a oferta. Não são 30, 40 dias de jejum. Não. É o próprio, embora tudo isso seja válido dentro do contexto da missão de Deus, mas o contexto bíblico aqui é um Deus que ama, e ama profundamente. Então veja que nós temos aqui uma expressão grandiosa do amor do Deus Pai, e o amor do Deus Filho, e a cruz é a maior expressão deste amor, na morte do seu filho, do seu único filho. Então veja que medida grandiosa de amor. Por quê? Porque o filho morre no lugar mais indigno. A morte de cruz era uma tortura tamanha que os romanos não utilizavam cruz para penalizar, para punir os seus próprios cidadãos. Quando a gente lê 2 Coríntios capítulo 5, 19, o texto diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Foi Deus quem tomou a iniciativa
de reconciliar-nos com Ele mesmo, embora sendo pecadores, embora sendo inimigos dEle, embora sendo rebeldes. Então nós não éramos ou não somos bonzinhos. Existiam correntes teológicas, e mesmo até hoje, a crença islâmica é que o ser humano, toda criança quando nasce, nasce em estado de pureza. Isso não tem compatibilidade bíblica. Nós herdamos uma natureza pecaminosa dos nossos antepassados, dos nossos pais, Adão e Eva. A criança, já com alguns meses, já começa a fazer birrinha, não é? Bebezinho. Na hora que quer mamar, às vezes fica chorando no berço. Bebê, não sabe de nada ainda. Aí a mãe pega, coloca, chora. A natureza pecaminosa, que já está ali estampada, visível. Então veja que Deus, em Romanos capítulo 5, verso 8, diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Mesmo sendo pecadores, Cristo morreu por nós. Então, Paulo, na carta aos Romanos, ele está falando da magnitude, da grandeza do amor desse Deus. Nós não tínhamos nada para oferecer em troca. A salvação não é pelas obras. E se você ler Romanos capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, Paulo vai desconstruir toda a pretensão dos judeus, porque tinha uma lei no Antigo Testamento, do Antigo Testamento. Paulo vai desconstruir em Romanos 1, a partir do verso 17, toda a pretensão dos gentios, que embora não tendo uma lei, ou a lei mosaica, eles tinham a lei da consciência, eles tinham uma revelação externa, Deus estampado na sua criação, a tal ponto de Paulo dizer que todo ser humano, ele é indesculpável diante de Deus. E aí no capítulo 3, ele vai dizer assim, olha, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, a ponto de dar o seu único filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja os extremos: pecador, santo; injusto, justo. Vivemos na terra escravizados, ele desce para nos libertar. Éramos escravos e estávamos destinados à ira, mas Deus fez cair sobre ele a ira que era sobre nós, o juízo que era sobre nós. Eu estou dando esse contexto para que a grandeza do amor desse Deus seja evidenciado, para que possamos amá-lo mais e mais. E amá-lo com todo o nosso ser, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Não é maravilhoso isso? O segundo aspecto é que a fundamentação é o amor sacrificial de Jesus. A ideia aqui, que Paulo vai também apresentar em Romanos 3, 25, é o sacrifício do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando a pessoa tinha a consciência do pecado, ela escolhia um animal que não tinha defeito, que não tinha mancha, que era um animal perfeito, vamos dizer assim. E no dia da expiação, o dia da expiação era um dia do perdão nacional. O sacerdote oferecia um sacrifício puro, o holocausto. Primeiro, o sacerdote no Antigo Testamento oferecia sacrifício por ele mesmo, porque ele era um pecador. Jesus não era pecador, mas ele toma o nosso lugar. Ele ofereceu-se a si mesmo a Deus em nosso lugar. Ele decidiu pagar o preço por você. E que preço?
o preço da rejeição, o preço da calúnia. Jesus se tornou um imigrante. No princípio era o verbo era Deus, ele estava com Deus. João 1. E ele habitou entre nós, ele muda de lugar voluntariamente, imigrante. Em Mateus capítulo 2, a partir do verso 12, ele se torna um refugiado, porque Herodes quer matá-lo. Ele se refugia no Egito. Parece que a galera lá os direitos humanos da Convenção de Genebra de 1951 tiraram essa definição do que é uma pessoa em situação de refúgio da Bíblia. Porque quando Herodes quer matar Jesus, ele se refugia no Egito. E refugiado é uma pessoa que ele está sob pressão, ou ele sofre pressão política ou religiosa, ou acontece uma catástrofe, então ela é obrigada a sair. Ela não é voluntária, ela é obrigada a sair, ela é forçada a sair. Jesus sofreu isso. Jesus enfrentou isso. Então veja só, em Cristo Deus fez o que a lei não podia fazer com referência ao pecado, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado, ele condenou o pecado na sua carne. Semelhança humana, como eu e como você. Aprendeu tudo o que aprendeu por meio do sofrimento. O chamaram de um glutão. O chamaram de filho de uma fulana, segundo Josh McDowell, no livro Evidência que Exige um Veredito, volume 1. Mas ele ofereceu-se a si mesmo, a Deus, em nosso lugar, como uma oferta, como diz assim, e vivam, em Efésios capítulo 2, verso 5, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O terceiro aspecto é esse aspecto da morte substitutiva. A prova para que este ponto possa ser encontrado nas palavras de Paulo, porque Cristo morreu por todos. Uma vez que Cristo morreu, Paulo vai dizer que todos agora morreram. Paulo não está falando que porque Cristo morreu, e ele morre uma morte física mesmo. Todos morreram por quê? Nele, porque ele é a representação de toda a humanidade. O primeiro Adão foi a pessoa por meio de quem a morte entrou no mundo e a morte passou a toda a humanidade. Através de um ato de pecado. Agora nós temos o segundo Adão, homem perfeito, representante de toda a humanidade. O Alcorão menciona pelo menos 19 profetas da Bíblia. Abraão, Noé, Moisés, todos eles pecaram. Inclusive, o profeta Mohammed, ou Maomé, ele pede perdão a Alá pelos pecados que ele cometeu em público e às escondidas, de dia e de noite. Mas sabe o que é que o Alcorão diz sobre Jesus? Quando o anjo Gabriel aparece para Maria, eis que eu vou te conceder um filho imaculado, santo. Os teólogos islâmicos ficam confusos com isso, porque todos os profetas e todos os seres humanos, o único que é apresentado puro e santo é Jesus de Nazaré. Um outro aspecto é a morte. Ele se torna a propiciação por nós. A morte de Cristo não tem a ver apenas com seres humanos e seus pecados. Ela também olha para Deus e, como tal, é propiciatória. Ou seja, nós éramos inimigos, Deus se torna propício a nós por causa da pessoa de Jesus.
Esta é a verdade, é expressa em uma única palavra que está dentro do ensino de Paulo sobre a morte de Jesus. Eles são justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem propôs, no seu sangue, redimir a humanidade. A ideia de sangue derramado, Jesus derramou pouco sangue na cruz. Mas se você ler Levíticos capítulo 17, a ideia de sangue o sangue é a estaca, é o esteio, é o pilar onde a vida é sustentada. Então, sangue é a representação da vida. Sem derramamento de sangue não havia redenção, não havia remissão de pecado. Deixe-me dizer uma coisa para você. Jesus é dono da igreja não somente porque Ele criou, mas porque Ele é redentor. No princípio da criação, quando Deus, em Gênesis 1, 26, depois em Gênesis 2, a partir do verso 7, diz, façamos o homem, façamos, um plural, a trindade está presente. Na obra da criação, Deus cria um ser perfeito, um Deus perfeito, criou seres perfeitos. A humanidade entra em estado de rebeldia, se rebela contra o Criador. Aí se você vai para o Evangelho de João, no capítulo 1, o verbo que estava com Deus, e ele era Deus, ele estava com Deus desde o princípio. Diz que tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Embora nós éramos, ou nós fôssemos criaturas, criados por ele, essa humanidade é refeita, ela é redimida, ela é reconfigurada através da vinda de Jesus Cristo. No mesmo Evangelho vai dizer assim, que veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu a eles o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. Não é produto da evolução, certo? Não é uma nova humanidade que vai surgir, segundo o Manifesto Comunista de Karl Marx, através de uma luta de classes entre proletariados, ou trabalhadores e burgueses, e ricos, empresários, e um dia vai haver uma guerra, haverá imposição de uma ditadura, e vai surgir uma nova humanidade. Não, esse é um projeto falido e fracassado. Socialismo comunista prega a divisão, a segregação. Em Cristo surge uma nova raça, surge um novo povo, nascido não da vontade do homem e da vontade da mulher, mas nascido de Deus, da semente pura, do homem perfeito. Vocês estão conseguindo me compreender ou o negócio está muito tutanoso? Então ele toma o nosso lugar. Esse caráter, não é, de propiciação da morte de Jesus, ele é, quando você lê em Romanos, principalmente no capítulo 3, Paulo vai dizer que ele foi feito a propiciação por nós. Deus se torna propício, ele se inclina. E ele vai dizer assim, olha, a lei não resolveu o problema do pecado. A circuncisão que foi dada, foi feita em Abraão e os seus descendentes, não resolveu o pecado. O problema do pecado. Mas em Cristo Deus se torna propício a nós. O nosso destino era perecer, morrer. E morte era separação, ou é separação. Morte física
Morte espiritual, separação do homem e Deus. Morte física, separação da alma do corpo. E morte eterna, separação eterna entre a humanidade e o homem e Deus. Quando a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando com Ele mesmo o mundo, sem imputar a nós os nossos pecados, as nossas falhas, Jesus toma o nosso lugar e Ele faz essa ponte. E Paulo vai dizer, em 1 Timóteo, no capítulo 2, ele vai dizer assim, que só há um único mediador. Um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O representante de toda a humanidade. Então pode fazer o que for, pode fazer peregrinação para Aparecida, com todo o respeito que eu tenho por você, mas isso ainda não resolveu o problema da sua consciência de pecado. E eu duvido. O Papa, como o sumo ou supremo pontífice, existe a lei da infalibilidade papal. A teoria é essa, a teoria do direito romano, que ninguém dá o que não tem, ninguém tira o que não deu. Então, uma vez que ao Papa foi dada uma autoridade, então ninguém pode tirá-lo. Ninguém pode destituí-lo. Infalível. Falível na sua natureza. Falível nas suas decisões. Supremo, absoluto e perfeito, que pisou nessa terra, somente Jesus de Nazaré. E o próprio Pilatos vai dizer assim. Pode aplaudi-lo, que ele merece. Olha só, eu gosto muito da imagem, eu sempre penso na imagem quando os judeus levam Jesus para as autoridades romanas, principalmente Pilatos, para ver se encontrava nele alguma falha, algum pecado. E o Pilatos vai lá investigar, não é? E traz e o devolve e fala assim, olha, não tem nada que esse homem possa ser condenado não, gente. Sabe o que é que Pilatos estava dizendo? Primeiro, estava ali dois mundos representados. O mundo dos judeus e o mundo dos gentios. E estava ali o sacrifício perfeito, redentor dos judeus, redentor dos gentios. E a humanidade dizia, crucifica Jesus, solta Barrabás. E o Pilatos, quando diz assim, olha, eu lavo as minhas mãos, esse homem não pode ser condenado, na verdade, debaixo do supremo conselho de Deus. E Deus já havia prometido lá em Gênesis 3 que nasceria um da semente da mulher. Pilatos está dizendo assim, não há defeito nele. Pode sacrificar. Isso é apaixonante. E aquela humanidade clamando, os imperfeitos clamando, querendo acusá-lo e condená-lo de um rei que estava estabelecendo um novo reino, um poder subversivo, revolucionário, dentro de Roma, e queriam acusá-lo. E ele já havia dito em João 18, que o reino dele não é dessa terra, ele trouxe uma nova forma de governo, ele está formando uma comunidade de discípulos e de seguidores, que não viverão em função de um sistema terreno. Embora estamos no mundo, Jesus sabia que nós não pertenceríamos a Ele, porque nós nascemos para uma nova vida. Solta Barrabás, crucifica Jesus, o Nazareno. E foi lá no Gólgota, os braços abertos, no lugar mais indigno, no cume do monte, em que judeus e gentios, um mundo dividido por questões de filosofia, por questões de religião, é unificado nele. Por isso Paulo vai dizer agora, não há grego nem judeu, não há escravo nem livre, não há homem e nem mulher. Nele nós somos um.
Não é fantástico? Oh, glória! É por isso que eu sou suspeito de qualquer ideologia, seja capitalista, seja socialista. Qualquer sistema religioso que diminui a pessoa de Jesus. Jesus é único e é absoluto. E nós devemos sempre honrá-lo e glorificá-lo da maneira como ele merece. Você pode pensar que estou falando absurdo. Não estou falando absurdo. Nas testemunhas de Jeová, aqueles que batem à sua porta, existe um lugar nos Estados Unidos chamado Watching Tower. O Watching Tower é onde tem 12 discípulos, como se fossem os discípulos de Jesus, que são as únicas pessoas encarregadas de interpretar as Escrituras. Então, eles fazem lá os seus estudos e traduzem e enviam isso para o mundo inteiro. Para as testemunhas de Jeová, Jesus não é Deus. Se você ler o texto que eu mencionei de João 1:1, depois João 20:28, depois 1 João 5:20. Em João 1:1, Deus, Jesus era Deus, está com T minúsculo. Em João 20:28, na tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, quando Tomé diz assim, Rei meu e Deus meu, o Deus está com D maiúsculo. Em 1 João 5:20, a palavra Deus, o Deus verdadeiro, está com D maiúsculo. Então eles dizem que Jesus é uma espécie de semideus, de subdeus. Foi um homem perfeito. Ellen White, da Igreja Adventista, diz que esse escrito só tem validade, a Bíblia, essa luz maior, que é a revelação, só pode ser compreendida se você tiver uma luz menor, que são os escritos de Ellen White. Eu perguntaria para você, por que eu preciso de uma luz menor se eu tenho a luz maior? E você conhece o Henry Christ de Curitiba? Não tem o Henry Christ de Curitiba que se diz ser o enviado? Jesus disse que surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Eu fiz questão de dar essa fundamentação teológica para vocês. Por quê? Porque hoje nós vivemos num mundo teologicamente polarizado. A Bíblia tem sido negada na sua veracidade, certo? Por homens que estão aí na mídia, dizendo que precisa ser atualizada. Se você ler Leonardo Boff, Teologia da Libertação na década de 60, 70, essa foi a minha dissertação de mestrado, eles dizem assim que Jesus foi uma representação do pobre porque nasce numa manjedoura. Colocam caricaturas nele. Jesus enfrentou isso quando ele pergunta para os seus discípulos em Mateus capítulo 16, quem dizem os homens ser o filho do homem? Havia lá, na imprensa, nos noticiários, ele está realizando milagres. Aí, o que é que dizem? Dizem João Batista, Jeremias, Elias, um profeta que ressuscitou. Mas vocês, quem dizem? Se eu perguntar para você, quem é Jesus para você? Crente, anos de igreja. Eu quero saber se ele está nos seus ossos, se ele está na sua cultura. Lembra em Atos capítulo 4, quando os discípulos estavam sendo questionados, aqueles que estavam os interrogando, diziam assim, esses homens são homens simples, ou seja, eles não têm formação teológica,
treinamento teológico formal, mas é uma sabedoria, assim, tremenda. Tremenda. E não somente isso, mas a forma como que eles fazem e agem, diz que eles andaram com Jesus. Jesus estava impresso na vida deles. E quem faz a interpretação, a leitura, são os seus algozes. São aqueles que querem puni-los. Há um tempo atrás eu contei a história de Sadhu Sundar Singh, um hindu de família nobre na Índia, rasga o Novo Testamento, joga fora. Dias depois tem uma experiência profunda com Cristo, é deserdado pela família, colocado para fora de casa, vira um pregador itinerante. Um certo dia visita uma universidade e o professor pergunta para ele: Sadhu, o que você encontrou no cristianismo que você não encontrou no hinduísmo? Ele diz assim: Jesus. E o professor não se conforma e pergunta: Sadhu, que princípio teológico, moral e ético você encontrou no cristianismo que você não encontrou no hinduísmo? E ele disse: Jesus e tão somente Jesus. Jesus, como dono da igreja, como cabeça da igreja, como aquele que pagou o preço por nós, precisa estar nos nossos ossos, na nossa cultura, na nossa vida. Não é para um momento de crise, sim, ele estará. Momentos de tempestade, ele estará no barco. Momentos em que nós não conseguimos enxergar o horizonte, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, olhos fechados. Jesus se aproxima deles. Eles queriam desistir do propósito para o qual o Senhor os havia chamado. Jesus vai buscá-los. As nossas circunstâncias mudam. A economia global muda. Mas Ele permanece o mesmo. Eu estou estudando um tema já há algum tempo. E o tema é o protagonismo do pobre e do vulnerável na expansão do cristianismo. Paulo, quando escreve na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer assim: lembre-se de quem vocês eram. Muitos de vocês não eram nobres segundo o padrão do mundo. Esqueça o padrão do mundo. A régua não é se fulano, o seu colega de trabalho, ou cicrano, tem BMW, Ferrari. Não. Você pode ter, tenha. Está dentro das tuas possibilidades. Maravilha. Deus te deu. Mas o Paulo vai dizer assim: muitos de vocês não eram nobres, segundo, vamos contextualizar, segundo a estratificação social do IBGE. Não, a régua é outra. O padrão é a graça. O padrão é Deus, em Cristo Jesus, que não trata ninguém com parcialidade. Ninguém. Porque Deus amou o mundo inteiro está dentro da agenda redentora de Deus, do Deus Pai. E Ele enviou o seu único Filho para morrer por todos nós, sendo nós ainda pecadores. Bom, vamos lá, né? Porque o meu tempo já é. Eu queria que você soubesse que por causa desses princípios basilares, você tem dono, porque Ele morreu por você, porque Ele tomou o teu lugar como um sacrifício, porque Ele te redimiu, porque Ele te comprou e não comprou com coisas perecíveis.
E não importa em quantos quartos de motel você tenha dormido, com quantos homens você tenha dormido, quantas pessoas você tenha trapaceado, a Bíblia diz que Ele rasga toda cédula de dívida que era contra nós. E Paulo vai dizer, agora ninguém mais pode te condenar, porque é Ele quem te declara justo. Sim, imperfeito, imperfeita, não é? O pastor Paulo orou aqui sobre cura de bipolaridade, né? Essa pessoa que sai de A e vai para Z do ponto de vista emocional, amada do mesmo jeito. Precisa melhorar? Claro que precisa, todos nós. Estamos em construção, num processo de regeneração contínua, que os teólogos chamam de santificação. Mas Ele não somente nos redime, nos salva, ou nos cria, Ele nos compra. Criou e comprou, você pertence a Ele 2 vezes. Amém? Se você entender essas coisas, você vai amá-lo mais e mais. Não tenha vergonha do nome de Jesus. Não seja crente frajuta. Fico preocupado, às vezes na academia aqui, ela aparece depois que diz que é crente, ou no restaurante, ou no local de trabalho, quantos crentes 007? Para com isso. Tome posição. Os crentes que eram chamados de canibais no Império Romano, eram chamados de incestuosos porque casavam-se entre irmãos. Quando falo irmãos, é porque eles se cumprimentavam, se tratavam como irmãos, como a gente fala hoje. Irmã Sônia, não é? Irmã Regina. E aí os de fora não entendiam, falavam assim, não, eles são incestuosos, eles se casam entre eles mesmos, entre irmãos. Participamos da ceia, chamavam de antropófagos, ou seja, comem carne humana, porque come o corpo de Jesus e bebe o sangue de Jesus. Esse povo é canibal, são antropófagos. Os de fora pensavam assim. Era assim que falavam. E o Império Romano foi impactado por meio de escravos, de soldados, de tecelões. A luz resplandeceu em Roma, e onde essa luz chega, as trevas não prevalecem. Jesus tem um lugar em todos os ambientes da face dessa terra. Amém? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Atos 20, ou melhor, 20:21 diz assim: testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam se converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, Paulo está aqui se despedindo da igreja de Éfeso. Ele pregou o reino de Deus, desde o dia que ele chega naquela cidade. E a base da sua mensagem era conversão, arrependimento. A conversão é a mudança de direção. Andávamos de costas, com as costas para Deus, e agora não, a conversão faz com que a gente volte, faz uma curva, e voltamos para a fonte de vida. Ou seja, entramos nessa nova comunidade por meio do novo nascimento. Os judeus diziam ou dizem ainda que o arrependimento é a doutrina da salvação, porque é por meio do arrependimento que você realmente entra no relacionamento, você tem consciência de pecado e você é reconectado com a fonte de vida, que é o Deus Criador de todas as coisas, por meio de Cristo Jesus. Agora o sermão está começando agora, viu? As pessoas vão ter uma identidade ou fazer uma leitura diferente de você, porque o mundo não vai conhecer, ou não vai conseguir compreender a fundo o que Deus fez na sua vida. Em Atos capítulo 9, verso 2,
diz assim: pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho. Ou seja, que povo é esse? Paulo está os perseguindo. É uma comunidade nascida e nova, que não tem uma identidade ainda muito bem definida, não tem nome. Atos capítulo 24, verso 14, confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos pais, dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a quem vocês chamam seita. Então hoje, nós somos a igreja de Jesus, cerca de 2 bilhões de seguidores no mundo. Mas fomos chamados de o povo do caminho, fomos chamados de antropófagos, chamado em 2020 de uma massa de ignorantes, chamado por uma ministra em 2023 de que o cristianismo só cresce onde há cultura do vazio. Se há cultura do vazio, é nesse vazio que é onde essa luz chega, essa vida chega, dá um novo sentido a esse povo e a essa cultura. Fala aí se ele não é espetacular. Oh, glória. Se Batista fosse mais penteca, dava até um glória aí, né, Angélica? Jesus forma um povo no mundo dividido. Então você não foi chamado para causar divisão dentro da sua casa, no meio da empresa, romper relacionamentos. Você precisa ser instrumento de reconciliação, de paz e de perdão. Sabe por que muitos crentes não pregam o evangelho e não falam abertamente que são crentes? Porque as suas obras contradizem o evangelho. Falei para vocês, o William, uns meses atrás, agora um mês atrás, falou que teve um sonho, eu até contei aqui para vocês, o William é cara de crente, nunca perguntei se ele era crente, lá dentro da academia. Teve um sonho todo espiritual e tal, e, pastor, mas isso, e aí? O que é isso? Aí eu perguntei, aí ele falou assim, na conversa, ele falou assim, eu não sou religioso. Eu falei assim, cara, mas esse sonho tem um cunho religioso, espiritual. Eu não sou intérprete de sonho, né? Não sou um guru. Mas é o seguinte, posso orar por você? No meio da calçada, o povo passando. Não tenha medo. Você foi chamado para ser essa luz. Você tem um dono. E esse dono tem ciúmes de você. Eu acabei de citar Atos capítulo 9, Paulo pega cartas, ele sai armado até os dentes para perseguir a igreja de Jesus. No meio do caminho ele toma uma bordoada. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Há uma identificação muito próxima. Você não é órfão, você não é um bastardo. As aflições que você sofre, as dores, as calúnias, as injustiças, quando são próprias e reais e justas, aquele que te comprou sente, e ele é capaz de mover-se do seu trono para se interpor ou para parar e barrar aqueles que querem te matar, aqueles que querem te perseguir, aqueles que não querem que você cresça na empresa e que você esteja no lugar onde você deve estar. Ele comprou você. Resgate. Olha só que coisa linda. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, ou seja, como pastores, como supervisores, para pastorearem a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Ele te deu um valor que ninguém te deu. Você precisa reconhecer isso.
Não importa o que as pessoas pensam a seu respeito. Você é aquele ou aquela que Ele diz quem você é. Ele não te chama pelo rótulo. Ele te chama pelo nome. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Fala, Senhor. Saulo, Saulo. Ananias, receba o Saulo. Pedro, Pedro. Eu recebi as ofertas de Cornélio e as suas orações chegaram até mim. Você não é um número, você não é uma estatística. No reino de Deus você é uma pessoa que Deus comprou e para a sua vida Ele tem um propósito. E Ele é o seu dono, porque você era escravo, escrava, e Ele te redimiu. Vamos nos colocar em pé. Eu não sei você, né? Um dia nós vamos chegar lá diante do Mestre Jesus. E Ele vai apresentar a noiva dele. Sem mancha, sem mácula e sem ruga. Isso aqui nós vamos capengar. O negócio vai para cima, vai para baixo. Não é? Entra à esquerda. Aí sai à esquerda, entra à direita. Não é verdade? Some o café das prateleiras, aí volta o café para a prateleira, né? Nós somos cidadãos de um novo reino. Nós nascemos para uma nova vida. Olha aqui para mim que eu quero dizer algo interessante para você, para a gente orar. Existe uma volta exagerada do individualismo e da reconstrução de um mundo murado. Todo mundo agora fala em levantar muros. Em 1989, quando o muro de Berlim é derrubado, historiadores e filósofos diziam que ali foi a porta para o mundo global. Né? Há uma volta da barbárie, o mundo está se tornando muito bárbaro. Trump querendo comprar a Groenlândia, por favor, não vai pensar porque eu menciono o nome de Trump, porque eu falei aqui uma vez, no meio da pandemia, que Trump não podia recomendar as pessoas tomarem hidroxicloroquina, pensava que eu era militante progressista de esquerda, ok? Ninguém é perfeito, perfeito só sobre quem eu te falei aqui, que é Jesus. E qualquer ideologia que segrega, que separa, que põe preto, branco, nordestino, sulista de um lado e de outro, lixo. Nós somos cidadãos de um novo reino e somos proclamadores de uma mensagem que reconcilia e não que segrega. Então sobra para todo mundo, sobra para nós. China querendo invadir Taiwan, né? Milei querendo agora construir muro na Argentina. Loucura, o mundo pirou, surtou. O texto diz assim, olha, cuidem do rebanho de Deus. Cuide do seu coração. Jesus atribuiu a você um valor precioso, a ponto dele dizer assim, olha, eu deixo 99 e vou estar com você. Aquele que ouve o grito que vem da margem de um cego, que a multidão que tem a vida em curso diz assim, cala-te, cala-te, cala-te. Jesus para e ouve o grito que vem da margem. Porque você tem nome, você não é um número, você não é uma estatística. Os seguidores que te seguem nas redes sociais, entre aspas, não te seguem. Mas Jesus está no teu encalço porque Ele te ama. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por tua graça. Obrigado porque o Senhor tomou o nosso lugar na cruz, no lugar de vergonha. Obrigado porque o Senhor nos redimiu, agora ninguém mais pode nos condenar. Obrigado sim, porque nós estávamos perdidos, separados, o relacionamento foi quebrado, havia sido rompido. Mas Deus, o Deus Pai,
nos reconciliou com Ele mesmo por meio do seu Filho. E eu quero te louvar por cada pessoa que aqui está. Este coração aflito, às vezes confuso. Deus eterno, existem momentos que a nossa vida se torna assim mesmo. Nós perdemos a direção, perdemos o propósito. A paixão foi sucumbida, Senhor. Mas vem nesta manhã e restaura a paixão, restaura a vocação, restitui a alegria, estabelece o teu trono, toma o teu lugar neste coração, em nome de Jesus. Enfermidade vai embora, solta este coração, reina nesta casa, Senhor, reina, Senhor, nesta família, reina nesta empresa, em nome de Jesus. Se há pessoas aqui que ainda não te conhecem, Senhor, que estas vidas possam se render ao teu senhorio e dizer assim: eu quero seguir esse Jesus, eu quero amá-lo, eu quero me apegar a Ele, eu quero pertencer a Ele, porque Ele me comprou. Bendito seja o teu nome. Levante as suas mãos para os céus. Você pode agradecê-lo, diga palavras de gratidão a Ele. Obrigado por tua fidelidade. A tua fidelidade é grande, sim, é grande. Nós estávamos tão distantes e o Senhor se aproximou de nós. Obrigado pelo teu grande amor, o amor de dar o teu único filho para morrer na cruz por nós. Esse amor que nos constrange. A Ele honra, glória e louvor para sempre. Você pode aplaudi-lo? Aplauda. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Olha só, se você não teve um encontro com Jesus, ou nunca entregou a sua vida para Ele, ou de repente entregou, aí se afastou e quer se reconciliar com Ele, não é? Voltar para casa, eu vou estar aqui na frente. Se você quiser fazer uma oração de confissão e de entrega da sua vida, vem aqui à frente, eu vou conversar contigo. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.